Bom dia, queridos. Tenham um excepcional dia, uma segunda-feira abençoada. Todos os dias é abençoado. Ontem nós tivemos a maioria das igrejas, e as igrejas evangélicas no geral, com certeza, comemoraram o dia da Bíblia, né? Nós estamos estudando sobre a integridade da palavra. E a Bíblia é a palavra de Deus, né? Essa é a verdade, que jamais. Eu te digo uma coisa, querido, você pode tentar fugir de tudo, mas você não vai fugir dessa verdade, sabe? Quando a gente espera das pessoas, das mais esperançosas, as pessoas que mais você vai esperar, elas são as que mais vão te decepcionar. Mas eu te digo uma coisa, Deus jamais te decepcionará. A palavra jamais te decepcionará. Então, não espera de ninguém. Não espera. Quer ser feliz? Quer andar de cabeça erguida? Quer ter a natureza de Deus? Não espera de ninguém. Por mais amigo que você seja, ou você tenha, não espere. Unicamente e exclusivamente espere pelo Senhor, no Senhor. Aí você vai ser verdadeiramente feliz. Você terá tudo aquilo que você precisa esperando em Deus. Claro, a gente vai confiar nas pessoas, mas não esperem além do que se deve esperar. Então, continuando o nosso estudo, né? Então, a gente trabalhou essa semana, falamos sobre o homem antes da queda, a definição da nova criação. Essa nova criação, ele dá para nós como um novo nascimento, né? As pessoas utilizam, como Jesus falou para Nicodemos, né? É necessário que você nasça de novo. E nascer de novo, como disse Nicodemos, se era por acaso eu vou voltar do ventre da minha mãe já sendo velho, né? Isso Jesus falando com um mestre da lei, falando com um homem que entendia da lei, com um homem que estava acima da média, né? Mas ele não entendeu o que Jesus quis dizer, né? Desse novo nascimento, dessa nova vida que ele precisava ter, além da religiosidade, além da religião, além daqueles conhecimentos teológicos que ele tinha a respeito da lei de Deus, né? O novo nascimento, como diz lá em Efésios 2,19, é que nós já lemos, mas vamos ler, né? Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Esse novo nascimento nos dá as condições de sermos da família de Deus. Esse novo nascimento é a volta à comunhão com Deus, né? É restaurar a comunhão perdida que antes tínhamos, antes da queda, com Deus. Então, quando eu entendo isso, quando eu reconheço que eu preciso nascer de novo, que eu preciso me esvaziar de mim e vestir essa nova roupagem, né? Que se chama Cristo, que se chama Deus, que se chama Espírito Santo, e eu trago essa trindade divina para viver e habitar dentro da minha vida e querer andar conforme os seus mandamentos, conforme a sua direção, conforme o caminho que ele trilhou, né? Para viver isso, para ter essa comunhão, não seremos mais nem forasteiros e nem estrangeiro, mas seremos co-cidadãos, ou seja, cidadão quer dizer que pertencente, é igual eu sou, né? Eu sou chegado nos Estados Unidos, eu não sou cidadão, né, norte-americano, eu sou sul-americano porque sou brasileiro, então sou um cidadão brasileiro, né? Eu tenho direitos como brasileiro, tenho deveres também, igual o co-cidadão na família de Deus, ele tem direitos e deveres, tá? Então, o que acontece com esse novo nascimento? Esse novo nascimento dá condição de você ter a sua comunhão com Deus restaurada. Em Gálatas 4:7, vamos ver o que Gálatas diz, né? Capítulo 4, versículo 7. Diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho,
e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, quando eu tenho esse novo nascimento, quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, o que acontece? Eu tenho uma comunhão de Deus restaurada, né? E já me livrei da escravidão que o mundo me escravizava, que o mundo me deixou por causa do pecado, né? O diabo fez com que as pessoas se tornassem escravos, em vez de ser donos e herdeiros, eles passaram a ser escravos, servos, né? E aqui a Bíblia está dizendo que já não é mais assim, que já não és mais servo, não é mais escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Então, temos uma herança, querido. Temos herança. E essa herança já é garantida. Essa herança já está feita. Toda a obra da cruz de Cristo já foi lá e disse, está consumado, está feito. Então é só nos apossarmos, tomarmos posse. Sabe, conscientemente hoje eu vejo isso. Às vezes eu sofri tanto esperando pelas pessoas. Agi com o coração de uma bondade terrena, de uma bondade que queria agradar todo mundo. Eu aprendi que não é agradando a todo mundo, porque nem todo mundo vai ser agradado com você, por melhor que você seja. Você tem que ser bom, você tem que ser gentil com as pessoas, você tem que amar as pessoas, você tem que se dar pelas pessoas, mas não ser dado para as pessoas, a ponto de agradar. Jesus não quis agradar todo mundo, querido. Jesus fez o que veio fazer. Por isso que ele desagradou a muita gente. E quando nós, herdeiros de Deus, que não somos mais escravos, e sim livres, os livres vão aborrecer. E quando você entender essa palavra, desse novo nascimento, você vai entender por que você está aborrecendo muita gente. Tá bom? E aqueles que são nascidos de novo vão entender a sua postura, né? A sua postura. 1 João, vamos ver lá em 1 João o que diz. Primeira carta de João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, 3 características que nós podemos ver no novo nascimento: a comunhão com Deus restaurada, não somos mais escravos, ou somos livres, Deus nos fez livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é a condição desse novo nascimento, dessa nova criatura que somos em Cristo Jesus, né? E o outro é vencer o mundo. Quando entendemos isso, querido, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quando eu nasço de Deus, como eu vi essa roupagem celestial, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu venço o mundo, as circunstâncias, o pecado, né, o medo, eu venço a tristeza, a angústia, tudo aquilo que o mundo tinha sobre minha vida. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Fortalecei-vos no Senhor, filhos. A Bíblia está cheia, incentivando, nos motivando, não vou dizer motivando, mas ativando as verdades de nós. Eu não gosto muito, eu aprendi com o Pablo Marçal que a motivação, ela não tem fundamento, ela não tem uma fundação, mas a ativação sim, porque Deus ativa em nós as atitudes, porque quando nós somos ativados, nós somos levados a agir, e a ação correspondente é que faz o resultado, é que traz os resultados, né? E se nós começarmos a agirmos de acordo com essa palavra, os resultados estão vindo, vão vir com certeza, passo a passo, trilhamente, né? Então, observação em Colossenses 3:10, eu vou fazer só essa observação aqui, para nós continuarmos essa questão de um novo nascimento. Nós já vimos que o novo nascimento, ela traz 3 características muito fortes para a nossa vida, que é a comunhão com Deus restaurada, que é não sermos mais escravos, que é sermos livres, e também vencermos o mundo. E a própria palavra diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a nossa fé, é a fé no Deus Todo-Poderoso que nos dá condições de nascermos de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então nada nos falta. Por que o Senhor me disse nada me falta? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Ele sabia que o bom pastor Ele cuida. Você tem Deus que te cuida. Você tem um Deus que supre todas as coisas. Ele é o teu pastor. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei.
né? Bater e abre-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate e abre-se-á, e o que busca encontra. Então está na Bíblia, sabe, querido? Então você tem tudo, você é livre, você vence quando você entende quem você é. Essa é a questão da nova identidade, da sua identidade real, da sua identidade celestial, que foi roubada na queda com o homem. Quando o primeiro Adão pecou, quando o primeiro Adão errou, sabe? Não foi errado apenas na desobediência. O erro maior de Adão foi exatamente sair da presença de Deus, se esconder de Deus. Deus não se escondeu do homem. Adão, cadê você? E Deus sabia que eles tinham errado. Deus sabia. Só queria que ele tivesse um coração sincero. O que Deus esperava de Adão é, Senhor, eu errei. Mas ele já foi passando para outro. É aí que a gente faz muito a nossa vida, né? Queremos entregar ao outro o nosso problema. Queremos dar para o outro o nosso problema, né? Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus vencemos o mundo. Colossenses 3:10, vamos ver o que diz Colossenses 3:10. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz o quê? E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja que o versículo, a gente já leu esse versículo, mas é profundo, né? É bom voltarmos sempre para entendermos, né? E vos vestiste do novo, novo nascimento, nova criatura, nova realidade de vida, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Segundo, de conforme, né? Da mesma forma. Esse segundo aqui é a mesma forma, é a sua imagem. É aquilo que nós vemos no espelho, é aquilo ali exata, é a forma exata. Segundo, é a forma exata daquele que nos criou. Então nos vestimos do novo homem, do novo. Que novo é esse? É o novo que Jesus tinha feito desde a fundação do mundo. O Adão de domínio, o Adão de relacionamento, o Adão que reinava. Porque foi isso que Jesus veio trazer e restaurar o reino de Deus na terra, que o homem tinha dado ao diabo. Voltou a fazer tudo de novo. Em Efésios 1:3, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Efésios, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim, aqui é Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 3, de 1 a 3, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que versículo maravilhoso, querido. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já fomos, o qual nos, isso quer dizer que já é, não será. Ele não fará, ele já fez, já é. Fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, tudo o que você precisa, todas as bênçãos para a sua vida já é em Deus. A questão é de como buscar, de como atrair, de como trazer. Pedir e dar-se-vos-á. Então, o que Jesus fez foi exatamente isso, né? Voltou a fazer tudo de novo, né? Deveremos crer, amados, na palavra de Deus, primeiro para depois compreender. Às vezes as pessoas querem compreender para crer. Ao contrário, o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus não funciona como o reino do mundo, o reino da terra. Não, o reino de Deus funciona ao contrário. Se você quer aprender e compreender essa palavra, primeiro você tem que crer nela. Creia que ele existe e que ele é galardoador. Ele já foi, a Bíblia diz que já foi abençoado. Já foi abençoado com toda sorte de bênção
Ele nos abençoou. Ele não abençoou você apenas, ele tem um global, nos, é no contexto geral. Nos, todos os seres humanos, toda a terra, todo o homem existente na terra que já existiu, que existirá, que venha a nascer, ele já foi abençoado. Efésios 5,17 diz o que? Vamos ler. 5,17. Efésios 5, versículo 17, diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha o que a Bíblia diz: não sejais insensatos. No versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. A necessidade que nós temos como novo nascido, como criatura nascida de novo, como um novo nascimento, com essa nova roupagem, com a nossa nova vestimenta em Cristo Jesus. O que nós devemos fazer é não andarmos como insensato, não andarmos como ignorantes, mas compreender a lição, compreender o que Deus quer para a nossa vida, nos dirigindo, nos guiando pela sua palavra. Então, quem está dizendo aqui, pelo que não sejais insensatos, não sejais ignorantes, não sejais um cara que não pratica, mas entender qual é a vontade do Senhor. Entender, ele está dizendo, compreenda, entenda a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, o próprio Paulo falando, aí em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós devemos renovar, como diz a própria em Romanos. Vamos ler esse Romanos, é maravilhoso, né? Ele diz que devemos renovar a nossa mente, né? Pela renovação, né? Romanos, não me lembro agora o que diz Romanos 8. Deixa eu ver aqui. Romanos 5, se eu não me engano. Eu sei que eu não me lembro agora, fugiu da mente, né? Mas diz que a Bíblia fala que a gente deve renovar a nossa mente, né? Devemos renovar a nossa mente pela renovação da palavra. Que nós devemos ter essa consciência de uma mente renovada, de uma mente, né? E a Bíblia diz que devemos ser os imitadores de Deus, como filhos amados. O que é imitar a Deus? O que é imitar a Deus? É exatamente por causa dessa nova roupagem. O homem que não conhece a Deus, o homem que não serve a Deus, o homem que não vive essa Bíblia, a palavra, que não tem ela como íntegra, como base fundamental para a sua vida, jamais vai obedecer a Deus, jamais vai querer imitar a Deus. Mas o imitador de Deus é o imitador daquele que vive a vida prática da verdade. Vive de acordo com a vontade daquele que o enviou. É quando nós reconhecemos quem somos. Por isso que é vencedor. Por isso que já a vitória é certa. Porque já sabe como Deus faz. Ele imita a Deus. E Deus não é derrotado. Quando você age com um espírito derrotista, já está dizendo que você não está imitando Deus, porque Deus não abaixa a cabeça para ninguém. Ele levanta. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. A nova criação. Recriados em Cristo. Como já vimos em Efésios 2:10. Nós fomos recriados em Cristo. Por isso, essa nova criação, dessa nova roupagem. Efésios 2:10. Paulo entendeu muito bem essa nova roupagem, essa nova vida que ele recebeu. Quando era perseguidor da igreja. Quando ele ia no caminho de Damasco, e Deus ali, por Jesus Cristo, chegou e derrubou ele do cavalo. E chegou, mas ele começou a ver com outros olhos o mundo que era tão distante dele. Ele era apenas um zeloso e religioso. Mas Jesus mostrou como é
o outro lado da vida. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja só, porque somos essa nova roupagem, essa nova criação. Não dá condição de ser o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ele preparou boas obras. Imitar a Deus, ser imitador de Deus, é andar com essas boas novas. É andar conforme essas boas novas. Que boas novas são essas? Andar na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É andar em amor, é andar em graça, é andar em abundância de vida, né? É trazer vida, luz onde você chega, onde você está. Aquele ambiente é um ambiente diferente. Você vai agradar e desagradar. Muitos vão ser desagradados porque não entendem a sua postura, a sua atitude, né, a sua bondade, o seu amor, né, reconhecer, favorecer pessoas. Então tudo isso irá, tirar as pessoas daquela condição, né, favorável talvez para elas, mas que não seja para Deus. Então 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17 é um versículo muito conhecido, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Por isso, querido, você não pode viver do seu passado. Por isso que o seu passado não pode estar vivendo com você, na sua mente, na sua alma, no seu dia hoje, se você é nascido de novo. Se não, comece a tomar essa decisão. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e comece essa nova etapa, essa nova vida. Faça assim como diz a própria palavra: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Seja essa nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo novo. Em Deus tudo é novo e tudo se renova. O amor dele, a misericórdia, a bondade, a piedade dele se renova a cada manhã. Por isso que é bom, é maravilhoso viver com o Senhor, independentemente das circunstâncias. Em ter Deus não quer dizer que não vai haver problema. Eu acho que vai vir mais problemas, só que a diferença, a alegria e o gozo de resolvermos problemas. De termos alguém sabendo que é passageiro, tudo passa, menos a sua palavra, da qual nós estamos estudando. A palavra é a verdade, a palavra não passa. Tudo passa nessa vida, tudo, absolutamente tudo. Mas a sua palavra permanecerá para sempre. Ela está estabelecida nos céus, a Bíblia diz. Está na terra, mas ela foi primeiro estabelecida nos céus. Amém? Então, queridos, Efésios 2:10 nós vimos. A nova criação, recriados em Cristo, né? 2 Coríntios 5,17, 1 João 1,9, eu gosto muito desse versículo também, é maravilhoso. Capítulo 1, versículo 9, que diz assim, 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Passado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que está todo no plural. Não é singular e não perdoa um pecado e o outro não. Não está dizendo os pecados. Se confessarmos, é preciso confessar o nosso pecado. Não é necessário você esconder pecado, porque de Deus você não esconde. Ninguém se esconde de nada, seja verdadeiro. Entre para a justiça. Veja só o que está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Nos justificar de toda injustiça. Nós fomos purificados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos purificados pela água da palavra. Então, se confessarmos, teremos os nossos pecados perdoados.
seremos purificados pelo sangue e pela água da palavra. E os dois, né, não somos escravos do pecado e nem de Satanás. Quando entramos nessa nova roupagem, nesse novo nascimento, nessa nova criação, quando somos recriados em Cristo, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando entendemos que as coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo em nossa vida, nós já não somos mais escravos do pecado. Também podemos pecar, irmão. A Bíblia não está dizendo que você não vai mais pecar. Não está dizendo que se não tiver pecado é mentiroso. A Bíblia diz que você não é escravo. Você não é obrigado a pecar. Se pecar, temos diante de Deus um advogado, Cristo Jesus, a Bíblia fala. Isso não quer dizer que você, porque eu sou nova criatura, não vai errar. Não, isso é mentira de Satanás. Ele quer te acusar. Todos os teus pecados já foram perdoados. A diferença é o arrependimento. Então te arrepende e não caia na mesma. Pecar você vai pecar. Errar você vai errar. Só não pode estar errando nos mesmos erros. Cair nos mesmos pecados. Mas a Bíblia está dizendo aqui, não somos escravos do pecado e nem de Satanás. Colossenses, vamos voltar para Colossenses lá, 1, versículo 13 e 14. Vamos ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de estudar a Bíblia. É dessa forma que ela nos ensina. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz o quê? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou. Né? Tem algumas versões que diz que ele nos livrou. Né? Outro diz que nos arremeteu para o reino da luz e nos libertou. Né? Ele nos tirou da potestade das trevas, do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu tenho essa nova roupagem, quando eu sou nascido de novo, quando eu tenho uma nova criação dentro de mim, eu fui transportado, ou seja, de uma forma tremenda. Só quem sabe é quem já passou por algum episódio desse, de se sentir transportado, né, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Não foi para uma religião. Eu não sou mudado para viver religiosamente, eu sou mudado para viver dentro de um reino eterno, um reino estabelecido já na terra. Porque é assim que nós devemos orar: Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu, porque o reino de Deus está dentro. Quando começa a viver esse reino e praticar esse reino, podemos começar a gozar desse reino maravilhoso, o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, o reino de paz, o reino de alegria, o reino da bênção, da prosperidade. O reino de tudo é possível que crer, o reino que tudo posso naquele que me fortalece. O reino que não dependa das circunstâncias, Deus está comigo em todo o tempo. Essa é a condição de um nascer de novo, de uma nova criatura, né? De ser recriados em Cristo. Não somos mais escravos do pecado nem da morte, como diz aqui o versículo, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Remissão quer dizer que foi tirado, foi arrastado, não existe mais. Nós fomos lavados, remidos, somos livres, né, pela remissão dos nossos pecados por causa do sangue de Jesus Cristo, o sangue do inocente, o sangue puro, carmesim, o sangue que nos deu garantia de vida, o sangue que levou Jesus a ser ressurreto dentre os mortos e nos garantiu sermos ressurretos juntamente com Ele. Porque já fomos, não seremos, né? A religiosidade pode nos ensinar que seremos. Não, já somos, já está a condição. Essa é a condição de quem é nascido de novo. Já está ressurreto. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, mesmo que venha morrer, ele já não morre, porque a morte já não faz mais parte. Porque talvez a morte do corpo é uma coisa, mas a vida do espírito já está, não morre. Vivificados, pois, tenhamos, né, pela fé, paz com Deus, vivificados, já somos vivificados, já nos tornamos vivos outra vez,
pelo sangue do Cordeiro, pela remissão dos nossos pecados. Porque não somos mais escravos. Romanos 6, vamos ver Romanos, o que diz, 6,14 ao 22. Hoje a gente vai recorrer à Bíblia. É maravilhosa a Bíblia, porque você lê, de um canto para o outro e você começa a ver como ela tem as verdades absolutas que entra e penetra no nosso coração. É preciso ter um coração sincero, contrito, para entendermos a sua palavra. Eu não preciso de um mestre, de um intelectual, de alguém que acha que sabe do todo da lei para entender. É simples, é ter um coração sincero, crer na tua palavra. É somente crer. 6, 14 e 22. Vamos ver o que diz assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O teu pecado não terá domínio. Isso não quer dizer que você não peque, mas não pode ter mais domínio, porque você é nova criatura. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não é porque você está na graça, porque a graça te redimiu, porque a graça te deu nova vida, que tu vai ter que estar pecando. Não. E porque tu não está debaixo de uma lei. Mas você está debaixo da lei do amor. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servo para obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Que servo você quer ser? A quem você quer obedecer? Qual o Senhor? Pecado ou a justiça? Então, o melhor é o fruto da justiça, Então, vamos gozar da justiça. Então, vamos deixar o pecado de lado. Deixa ele lá, onde foi lançado no mar do esquecimento, no fogo do inferno. Mas, graças a Deus, versículo 17, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja só, sempre o coração, querido. O segredo do ser humano, e para ter a conexão com Deus, é o coração. Ele diz que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. O nosso coração é a entrada de Deus, é onde a conexão do Espírito de Deus. Por isso, cuide do seu coração. Veja como você se conecta com ele, que o seu coração esteja pronto a obedecer, o coração pronto a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Um coração quebrantado, um coração disposto a tomar atitudes assertivas, que é o segredo, amado. O segredo é o coração. Todos os homens que tiveram êxodo, com certeza, eles inclinaram o coração para Deus. Eles inclinaram seu coração para a verdade. Versículo 17 diz, e libertados do pecado fostes feitos servo da justiça. Libertados do pecado. Fala como homem, Paulo foi dizendo aqui, pela fraqueza da vossa carne, que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundice e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tedes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Não é por ninguém, é somente por Cristo. Você não vai ter vida eterna por ninguém, por Maomé, por Buda, não existe ninguém. É por Ele, é por Cristo. Ele é o único, Ele é o medidor, Ele é aquele que morreu, foi o único que morreu em favor dos homens, foi o único que disse, ei, eu vim trazer o reino dos céus à terra. Ele que nos amou, Ele é o verbo vivo de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não devemos ser mais escravos do pecado, porque existe um salário pelo pecado, e o salário do pecado é a morte. Isso aqui não está falando de morte física, está falando de morte eterna.
Porque do mesmo jeito que ele está dizendo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida é eterna. Morte eterna ou vida eterna. Morte eterna pelo diabo. E vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando nós somos nova criatura, quando nós estamos inseridos nessa nova criação, nessa nova roupagem, recriados em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado. Em Romanos 5, 8 e 19 diz o quê? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não primeiro preparou uma pessoa e disse, você tem que santificar para que eu possa lhe salvar. Não, ele já fez antes, ele já tomou a frente e disse, eu faço isso, e depois ele se justifica. Então, o que aconteceu? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Sendo nós ainda pecadores. Veja que diferença, que amor tremendo. Estávamos mortos em nossos delitos de pecado, e ele nos provou, morrendo por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora. Glória a Deus. Né? Se você ler esse versículo todo, eu incentivo você a ler Romanos 5, está falando sobre a justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Leia todo esse versículo, todo esse capítulo, na verdade, né, de Romanos 5, ele vai até o 21. Leia tudo. Né? Então, em Colossenses, para finalizarmos, vamos 2, 12 a 15. Vamos ver Colossenses, o que diz Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 15. Vamos ver o que diz aqui. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades expostos publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Veja o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Existia uma cédula, existia um pagamento que era contra as nossas ordenanças, por causa do pecado. Ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas, havendo riscado, cancelado, ele pagou. Era uma dívida que tinha, e ele pagou a nossa dívida, que era contra nós, em suas ordenanças, ou seja, existia uma dívida e que alguém vinha cobrar, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Ele tirou, cravando-a na cruz. A nossa dívida foi cravada na cruz. O nosso pecado foi cravado na cruz. A nossa morte foi cravada na cruz. A nossa derrota, a nossa separação de Deus foi cravada na cruz. Ou seja, ele nos levou de volta para Deus. Ele nos deu condição por causa do novo nascimento. Então, resumindo, queridos, um homem perdeu comunhão com Deus e caiu, né? Mas graças a Deus que Jesus, ele recuperou, ele nos levou de volta para Deus. B, né? O homem morreu espiritualmente em Adão, mas também reviveu espiritualmente em Jesus Cristo. C, o novo nascimento restaura tudo que foi perdido. Entenda isso. Quando você é nascido de novo, tudo que foi perdido em Adão, em Jesus, foi tudo restaurado. Tudo restaurado, o domínio, o poder. Por isso que podemos dizer, tudo podemos aquele que nos fortalece. Paulo entendeu muito bem esse resgate. Paulo entendeu muito bem essa transformação, né, de nascer de novo, de poder viver a vida que Cristo veio demonstrar para que o homem viva. Sem abaixar a cabeça, mas de cabeça erguida, levantar e dizer, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu pertenço ao reino de luz, eu pertenço a Deus. É isso que vai nos levantar a cada dia, é isso que vai nos
viver de cabeça erguida e não mais abaixar a cabeça para o pecado, não mais sermos escravos de vícios. Eu digo isso porque fui viciado, eu digo isso porque eu tive tantos vícios na minha vida, da mentira, da jogatina, das drogas, do álcool, e fumo, tudo o que você imaginar, da prostituição, tudo isso, tudo que era das trevas. Eu conheci o lado obscuro, mais profundo que você possa imaginar. E ele me resgatou da morte, de tudo isso, e me mostrou a luz que hoje eu ando, né? Por isso que a Bíblia fala, o salmista entendeu isso muito bem, quando disse, olha, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Querido, guarda no teu coração essa palavra. Eu sei que hoje eu passei um pouco, mas vamos continuar depois na lição. Os aspectos legais e vitais da redenção. A gente vai estar tratando isso aí no próximo vídeo, tá bom? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue trazendo luz da sua palavra no seu coração, que você comece a se fortalecer por dentro, que o Espírito Santo soqueie você e lhe desperte para a vida plena em Cristo Jesus, para a vida de Deus em Cristo Jesus, uma vida abundante. Não mais, não mais. Eu resolvi. Não foi muito tempo não, querido. Eu conheço a verdade há muito tempo. Mas esses dias para cá, de tanta lavada, de querer... eu tinha um olhar religioso, de olhar para as pessoas, e eu achava que todo mundo era bom. E sofri muitos danos por olhar por esse esse ângulo, sabe? Hoje não. Hoje meus olhos foram abertos. Eu quero ser bom. Eu quero continuar a ser imitador de Deus, mas esperto, prudente. Prudente como a serpente. Sim, ser como as pombas também, ser como as pombas, mas também prudente. A imprudência muitas das vezes me levou a ter muitos danos, e hoje eu estou me despertando para isso. Então que você se desperte também, querido. Seja com um coração sincero, contrito diante de Deus, porque Deus não jamais desprezará. Coração contrito e sincero, Deus não desprezará. Não importa a sua fraqueza, Ele é teu fortalecedor. Então, não deixa de se inscrever no meu canal, Entre Livros e Panelas. Não deixa de compartilhar com seus amigos para que eu escute essa palavra, que ele possa começar a meditar e ler, ter amor pela Bíblia. Amar a Bíblia é amar a Deus. Amar a Bíblia é querer reconhecer quem Deus é querer conhecer os caminhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que dê uma segunda abençoadíssima, que seja uma semana abençoadíssima, que você prospere em tudo que você venha fazer, que a graça e a bondade do Senhor te siga por todos os teus dias. Amém? Muito obrigado, Deus continue te abençoando.